Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho IFMG à Prova. Dessa vez nós vamos falar sobre Immanuel Kant, né? Bom, essa questão é muito legal porque ela trouxe dois textinhos bem pequenininhos, mas que são muito legais, muito sintéticos, que faz pensar demais. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, só para revisar aqui, né, o Immanuel Kant faz três críticas. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. O que nos interessa para essa questão são essas duas primeiras críticas. Ora, a crítica da razão pura tem a ver com a possibilidade do conhecimento humano, né? O que podemos conhecer? Essa é a pergunta filosófica do livro Crítica da Razão Pura. Na Crítica da Razão Prática e em outros livros, como a Fundamentação Metafísica dos Costumes, o que está em jogo ali não é o que podemos conhecer agora, mas sim o que devemos fazer. Então, é o dever aqui que está em jogo, é uma questão ética, do agir, do fazer. Bom, vamos ler então o textinho. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Bom, já vamos aqui fazer a resolução da questão. Aqui, esse céu estrelado sobre mim tem a ver com os fenômenos do mundo. Né? Para o Kant, o mundo se apresenta para a gente, para a nossa consciência, como fenômenos. A gente não consegue saber as coisas como elas são. A gente não consegue conhecer o número. A gente consegue conhecer o fenômeno. Né? Então, isso é muito importante. Isso aqui matou, né, a teoria do conhecimento em Kant. A gente conhece as coisas como um fenômeno. Tá certo? Bom, e a lei moral em mim? O que é isso? A lei moral em mim é a internalização. Bom, e o texto 2, ele foi escrito pela poeta brasileira, poeta paulista, Orides Fontella, que ela vai dizer o seguinte, né, no poema Kant, relido. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me, então o que rege o mundo é a lei, né, e não os fenômenos, né, e o céu estrelado dentro de mim. Esse céu foi internalizado. Então ela faz uma inversão, uma brincadeira, né? E aí o Enem pergunta exatamente sobre isso. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais no pensamento kantiano. E aí a gente já matou essa questão lá em cima, que tem a ver com a interiorização da norma e a fenomenalidade do mundo. O mundo se apresenta para a gente como fenômeno. Bom, a gente marcou aí, então, já a letra E como correta. A gente já fez a análise já antes da gente chegar aqui nas alternativas. Mas se a gente não tivesse conseguido fazer aquela leitura toda, vamos pensar. Vamos ler aqui de novo, olha só. A gente tem a lei moral desse lado e o céu estrelado. Bom, esse céu estrelado eu não consegui entender, mas a lei moral, pelo menos isso eu consigo entender. Né? Então, o que seria essa lei moral aqui? A lei moral tem a ver com moral, tem a ver com norma, né? Moral tem a ver com dever. Então, a gente já mataria aí algumas outras. Então, né, talvez aqui a obrigação da ação. De certa forma, isso tem a ver, sim, com o dever kantiano, né? Mas esse mundo ali, esse céu estrelado como possibilidade de liberdade, né? Não é exatamente isso. Por quê? Porque, lembrando, a crítica de Kant, ela tem a ver, né, com essas três perguntas, né, essas três críticas, né, o conhecimento, o dever moral e o juízo, né, estético e tudo mais. Então, quer dizer, aqui ele brincou com esses dois conceitos, essas duas ideias centrais. O problema que a gente só conhece o mundo como fenômeno e que a gente tem que interiorizar a norma. Né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, procure a gente, que a gente tenta dar um retorno assim que possível. Um forte abraço.